Para uma integração correta entre o sistema da JASSE e o monitor GS3, devemos verificar algumas configurações e, ao mesmo tempo, as licenças e liberações contidas no monitor. Então, primeiro, para verificarmos as licenças e liberações, clicamos nesse botão aqui do lado e vamos na guia de ativações, onde já é possível verificar as liberações contidas nesse monitor. Basicamente, a única licença que é necessário adquirir, comprar para a instalação no GS3 é o controle de sessão, que basicamente é a licença que faz com que o monitor consiga fazer o corte de sessão no plantio. Liberações como terminal universal, taxa variável, multiprodutos são liberações que já estão contidas no monitor, não necessitando a compra. O terminal universal é basicamente onde aparece a tela da JASSE. Taxa variável é para usos com mapa de prescrição para produtores que desejam utilizar taxas variáveis ou taxas definidas em partes do talhão. E multiprodutos é o caso de produtores que desejam utilizar mapas que contenham várias camadas e cada camada contendo taxas diferentes. Para inserir o código de uma nova licença, basta clicar nesse botão aqui do lado e inserir o código que foi disponibilizado durante a compra e clicar em aceitar, que a sua licença já vai estar ativada. Outra informação que é importante verificar é a versão que está no monitor. Basicamente, clicamos aqui e vamos em monitor, diagnóstico, e aqui já podemos ver algumas leituras feitas em alguns periféricos do monitor, e consequentemente aqui embaixo também já temos as versões de software contidas dentro do monitor. Uma configuração que é muito importante de ser realizada são a definição e as medidas do trator que vai ser utilizado no plantio. Para isso, entramos em Equipamento e clicamos em Máquina. E aqui já conseguimos ver as primeiras imagens para a configuração do maquinário. Aqui do lado temos já as listagens, então clicamos aqui, o modelo de máquina, e aqui já tem alguns modelos que a John Deere oferece. No caso, vamos criar um novo. Após isso, vamos no nome da máquina, também vamos criar um novo. E o tipo de engate que pode ser utilizado. Também já está disponibilizado diversos tipos de engates. No caso, vou utilizar, por exemplo, esse daqui. E aqui, a parte mais importante do processo, que é o posicionamento da antena GPS em relação ao trator. Essa fase é muito importante, principalmente para os casos onde vai ser realizado o controle do corte de seção. As medidas do trator são muito importantes para o controle de corte de seção correto. Então, aqui podemos especificar algumas medidas genéricas, mas todas essas medidas elas têm que estar conforme ao maquinário que está sendo configurado. Com as medidas já realizadas, clicamos em aceitar
e já temos o posicionamento da antena no trator. Além das medidas do trator, outra fase muito importante é o implemento. No caso, a integração do sistema da elétrica e da JAC com o monitor GS3 faz com que essa configuração seja bastante automatizada. Ao ligar o monitor, é comum que tenha apenas máquina, apenas um implemento e rede. No momento em que o monitor detecta o sistema da JAC, ele já cria dentro de implemento 1, dentro de plantadeira, o sistema da JAC, como podemos ver aqui. Já foi puxado automaticamente o sistema elétrico e esse nome aqui, o nome do implemento que o monitor já puxou do sistema. Vale destacar que essas medidas que estão aqui, boa parte delas são medidas que já constam na pré-configuração que deve ser realizada dentro de implemento. Caso seja necessário realizar mais alguns ajustes, é possível editar nas configurações aqui. Além disso, aqui embaixo a gente tem as medidas do sistema. No caso, estamos com um monitor, com um implemento de 32 linhas, separado em 16 seções. 16 seções porque o limite de controle de seções desse monitor é de 16. Também é possível verificar as larguras aqui. Vale destacar que essa representação das linhas, ela também mostra o status da linha. Então, se estiver iniciado um plantio, como podemos ver, todas as linhas já estão plantando aqui, e aqui ele já está identificando que todas as seções estão plantando corretamente. Ainda dentro dessa guia, já conseguimos ver o controle de seção e os ajustes que podem ser realizados dentro desse sistema. Clicando nesse ícone aqui do lado, já conseguimos ver o resumo do sistema. E já vemos o primeiro item que deve estar selecionado, que é o controle de seção mestre. Para utilizar o controle de seção, é necessário que essa tecla esteja habilitada. E aqui já estamos na guia de configurações. Novamente, controle de seção mestre habilitado, e embaixo ele já detecta a operação que está sendo utilizada, que também deve estar habilitada. Outro item que vale a pena destacar é o controle de cabeceira. No caso, produtores que desejam e que já tenham em seus mapas o limite definido da cabeceira e deseja fazer esse controle, é necessário que esse item esteja habilitado. Logo aqui embaixo já temos algumas teclas onde é possível fazer configurações mais específicas do controle de seção. Vamos nas configurações de sobreposição primeiro, e já é possível ver 3 configurações que podem ser realizadas. Em todas essas configurações, é possível configurar para minimizar falhas, minimizar sobreposição ou definir uma porcentagem de sobreposição. No caso, ao minimizar falhas, o monitor considera que deve haver uma invasão completa da seção, como podemos ver aqui, para que a seção seja desligada. E no caso, minimizar a sobreposição é o contrário. No momento em que a seção já encontra a linha, ele já realiza o corte. Aqui no primeiro temos os limites externos, que basicamente são as cabeceiras dos talhões.
Então, é possível colocar essas três, como foi explicado anteriormente. No caso, vou usar uma porcentagem de sobreposição como exemplo. Limites internos são casos onde é utilizado linhas de limites internos à região de plantio. Por exemplo, rastros. E cobertura, que é o caso onde a plantadeira está numa região não plantada e está indo para uma região plantada, e vai haver essa invasão. Embaixo das configurações de sobreposição, também é possível fazer as configurações de ligar e desligar. Essas configurações basicamente é o delay do sistema, o atraso. A primeira configuração, ligar, é um tempo definido para o delay no momento em que o dosador ou o sistema é ligado e realmente a semente estar no solo. E o desligar é o contrário, é o atraso, né, o tempo definido no momento em que o sistema é desligado e as sementes realmente param de cair no solo. Outra configuração que deve ser realizada é a definição desses dados, ou seja, os dados de cliente, fazenda, talhão, dentro da tela de recursos. Então, para encontrar essa tela, é necessário ir nessa guia e clicar em recursos e vai encontrar essa tela. Então, definimos um cliente, podemos clicar em novo, ali já abre uma lista. Vamos criar uma nova fazenda. E definir o talhão. Também vamos criar em novo. Em tarefas, no caso for realizado o uso de um mapa de prescrição ou o início de uma nova tarefa, devemos definir que tipo de tarefa que vamos realizar. No caso, vamos fazer uma tarefa de plantio. Então, definimos como plantio. O ano ou a estação da colheita. E definir o operador. Para inserir mapas de prescrição nesse monitor, é necessário que os arquivos do mapa, no caso .shp, .shx e .dbf, estejam localizados numa pasta escrita RX e essa pasta ser colocada num pendrive formatado em FAT32. O pendrive deve ser inserido no monitor. E ao inserir o monitor, automaticamente já aparece essa tela. No caso, vamos utilizar essa opção aqui, importar dados de prescrição globais. Vamos importar. Removemos o pendrive e clicamos em aceitar.
entramos em GS3, documentos, e clicamos nesse ícone aqui embaixo. E conseguimos vincular ao arquivo shapefile, no nosso caso, mapa 1. Aqui, esse mapa é um mapa que tem multiprodutos, no nosso caso é uma operação de semente, então vamos vincular em semente. O tipo de produto que vamos utilizar, no nosso caso vamos utilizar sementes por contagem. E aqui a gente consegue definir, no caso, fora do talhão, se vamos utilizar uma taxa zero ou uma taxa pré-definida. E no caso de perda do GPS, qual taxa que ele deve aplicar. E aqui, um valor de correção relacionado com a perda de taxa do GPS. No caso, vamos deixar zerado, então vamos aceitar. E aqui já conseguimos ver a imagem do nosso mapa, né? E aí ele já consegue puxar alguns detalhes do sistema, né? Como a área total que imaginamos e as taxas que estão definidas dentro desse mapa. Vamos aceitar. E aqui temos mais algumas configurações que podem ser realizadas. No caso aqui, um sistema de antecipação voltada para taxas, no caso vamos deixar em 0, né? Ou seja, uma antecipação durante a aplicação. E aqui um fator de multiplicador da prescrição. Vamos deixar ele no default. E o nosso mapa já está inserido. E aqui dentro já podemos ver que a prescrição está pelo mapa 1 e podemos vincular aqui em cima qual o tipo de semente que vamos aplicar. Dentro aqui ainda é possível adicionar mais algumas informações, por exemplo, adicionar a variedade, né, da semente que estamos aplicando. Aqui embaixo temos um botão onde podemos desativar essa operação que já configuramos aqui, e também aqui podemos definir algumas configurações avançadas, como o método de aplicação e qual prática de cultivo que vai ser usada. E a profundidade de semente que está sendo definida para a utilização. E aqui a altura ou a profundidade de semente que deve ser utilizada. Um último recurso que deve ser habilitado nesse processo de uso de mapas de prescrição é necessário clicar nesse botão, entrar na tela da JAS e na tela inicial clicar no menu Sistema e garantir que esse item esteja habilitado. Esse item garante a compatibilidade de taxa variável do GS3 com o sistema da JAS.